Olá, galera, tudo bem? Como vão? Dando continuidade aos nossos estudos, a videoaula de hoje, né, vai falar um pouco sobre a Guerra do Contestado. É um assunto que está dentro dos debates sobre messianismo, sobre milenarismo, né, que nós estamos trabalhando nesta segunda parte sobre os estudos da Primeira República. E é um assunto bem pertinente quando começamos a observar o nosso cotidiano, as nossas práticas religiosas, as nossas práticas políticas, inclusive, ao qual nós elegemos figuras que começamos a atribuir a ela não só um critério de salvacionismo, mas também um critério de que essa pessoa ela é portadora de poderes especiais e esses poderes podem nos ajudar a nos redimirmos como humanidade e pode nos garantir alguma salvação quando na verdade nós estamos cegos, né, diante daquilo que é posto aos nossos olhos. Eu dou até esse conceito de estarmos cegos, é um conceito um pouco anacrônico, mas se a gente analisar, não está acontecendo nada diferente do que acontecia nesta época, né? Vendo que muitas pessoas no cotidiano de hoje, elas desacreditam de recomendações médicas, recomendações científicas, o que a comunidade científica, acadêmica, ela anda produzindo. Só basta aí uma pessoa dizer que ou desacreditar nas informações e nos estudos que vêm sendo estabelecidos sobre determinados assuntos, principalmente neste momento da pandemia, que as pessoas, começam a seguir esta pessoa que está dizendo do contrário desses estudos e começa a desacreditar nos estudos feitos, porque é dado a esta pessoa discordante o poder aí da verdade. E mesmo que é dado a ela o poder da verdade, não quer dizer que essa pessoa esteja com a verdade. Não importa se ela está com a verdade ou não, o importante é que as pessoas elegem. Quando eu falo elegem, não estou falando só em uma votação política, mas é um critério de começarem a acreditar de que essa pessoa é capaz de guiar para um horizonte diferente do que eles estão vivendo. E nós, como vimos na aula sobre Canudos, Antônio Conselheiro vai ter essa característica de que ele começa a guiar, começa a dar impressão às ideias dele, e as pessoas começam a se convencer de que ele pode libertar as pessoas da besta que era a República. Primeiro, por como nós vimos, né, a República ela foi instituída, mas a população não tinha a clareza, a ideia do que seria essa república, qual é o poder do presidente, quem é que dá o poder ao presidente. E Antônio Conselheiro ele vem aí como uma figura que muito ligado à monarquia, de que o poder do presidente não era um poder dado, não era um poder dado divinamente, né? Não é um poder legítimo, já que as pessoas que votavam para a eleição do presidente eram pessoas corruptas, eram pessoas, vamos dizer assim, de carne e osso humanas, e elas se vendiam e elas não estavam aí pensando no ideal de governo coletivo, mas elas agiam por interesses próprios e por isso esse poder da República, do presidente da República, não vai ser reconhecido por Antônio Conselheiro e eles começam a lutar e nós vamos ver aí na aula de Canudos que houve uma guerra, mais de 30 mil mortos, isso daí só na última batalha, né? É uma população do tamanho é um pouco maior do que uma cidade de Bananeiras. Bananeiras tem atualmente em torno aí de uma população de 22 a 25 mil habitantes. Solânia eu acredito que já esteja um pouco maior, né, o número de pessoas. E são essas populações, só para a gente ter essa dimensão do contingente de pessoas mortas, que vão acreditar nas promessas de Antônio Conselheiro e vão resistir.
E a guerra do contestado, ela não vai ser diferente, vai ter as mesmas características. Vamos ter o homem santo ou as figuras santas que vão lutar contra os regimes opressores. Vão ter as pessoas que vão contestar já o poder dos regimes aí, né, regentes, e vão começar a defender essas ideias. E como eu estava falando na aula virtual, né, a ideia ela sobressai, né? Quando você não acredita, você não está seguindo uma pessoa por ser a pessoa que você escolheu seguir. Você, quando começa a seguir uma pessoa, você segue pela ideia que ela representa. E a morte dessa pessoa muitas vezes a transforma em um mártir. E o mártir nada mais é do que a concretização do sacrifício de uma pessoa para fazer com que essa ideia prevaleça. Então as pessoas começam a entender, aí, a significar até mesmo a morte, acreditam em uma ideia de ressurreição ou de salvação. E isso vai fazer com que os indivíduos resistam ainda mais às opressões. E foi bem interessante que houve aí um debate na videoaula, bem interessante, na videoaula não, na videochamada com alguns alunos e alunas do Google Meet, e a gente debateu um pouco também sobre o movimento que estava acontecendo, né? Até saímos um pouquinho do foco, mas estava acontecendo, começou nos Estados Unidos e agora o mundo já reflete esse movimento de derrubar os símbolos que por muito tempo ali sustentaram o símbolo do período escravocrata em vários países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Né? Então as pessoas começam a destruir as estátuas, a tirar as estátuas de pessoas ou de indivíduos que se destacaram pelo tráfico, a partir do tráfico negreiro, e lançam nos rios e nos mares. Isso é uma quebra de símbolo. Há um estudioso, eu não sei se é polonês ou alemão, ele é o Pollack, que ele vai dizer, né, que há uma revolução quando nós começamos, as memórias subalternas começam a quebrar os símbolos do poder dominante. E esse poder dominante, ele está atrelado a uma característica de ideia proporcionado ou reagido, concentrado em determinados indivíduos. E nós vamos estudar aqui mais futuramente, né? Como isso se dá. Então, essa é a aula 2, a terceira parte da aula 2, né? E nós vamos falar sobre a Guerra do Contestado, não só a Guerra do Contestado, mas vamos adentrar em outros assuntos, tá bom? Então, ela aconteceu em 1912 a 1916. Eu trouxe para vocês uma imagem de como seria ou estava sendo representada, uma imagem de um autor desconhecido. Não houve, eu não encontrei o nome do autor desta imagem, já que temos que referenciá-lo, né? E nós temos aí do que seria, né, esta comunidade. Só pela sua foto dá para a gente ver que as mulheres estão vestidas, principalmente aí numa representação a Maria, né? Maria, ela sempre é representada com esse véu, com esse manto, cobrindo a cabeça, o corpo todo, deixando só o rosto de fora. As mulheres também, vejam que elas têm essas mesmas características, né? Mas essa mulher, tá, gente, que eu disse que ela é bem parecida, mas não é a Maria. É só uma representação de quando as mulheres estavam vestidas nessas comunidades. Eu acredito que aí seja a figura de José Maria, né? Dá para ver o crucifixo nele do homem e ver a simplicidade das pessoas. Uma igreja lá atrás, mostrando o ponto da fé, né, desses indivíduos, as pessoas cercadas pelas roupas das pessoas, dá para perceber que eles são figuras simples, figuras trabalhadoras, principalmente sertanejas, né? Vejam que o chapéu, a roupa, a maneira como eles estão colocados,
não tem muito verde, né, por trás da figura, né? Então a gente dá para ver que se trata de um local onde seria considerado os sertões. É importante nós analisar porque as imagens, né, elas falam muito. Então, eu sempre gosto de trazer uma imagem para a gente e falar um pouquinho sobre ela, para a gente perceber o que a imagem está dizendo, já que a imagem também é um discurso, né? A imagem ela mostra aí um discurso, uma ideia por trás. Veja que se essa imagem tivesse, pelo menos uma tinta vermelha na roupa de alguns dos indivíduos, a gente já começaria a entender que esse indivíduo estava ferido, né? Então a ideia, quando o pintor ele elege determinados elementos para compor uma pintura, ele está elegendo e ele sabe o que a mensagem que ele está querendo passar. Ele quer passar alguma mensagem. E aí, quando eu falo que a igreja é o ponto de fé, porque ela está mais à frente. Veja que as casinhas estão por trás. Ele poderia ter pintado a igreja por trás, mas não. E as pessoas estão em volta, sendo que o pintor poderia ter, quando as pessoas estão em volta dessa figura, isso nos dá a ideia de que as pessoas estão ouvindo um sermão deste indivíduo, dando aí a importância do personagem para a composição do quadro. E mais por trás nós vamos ter, né, o cenário assim, escuro, um pouquinho mais o barro vermelho e tal, mostrando que eles estão em um território, em uma geografia não muito fértil, só para deixar claro, e com vegetação diferente. Então, se eles quiserem dar a ideia de fartura, por exemplo, ele teria pintado muito verde, já que o verde ele representa muitas vezes a fartura, né? Quando a gente está imaginando o paraíso, por exemplo, o que é que nós imaginamos? Um campo verde, com flores. Se a gente está pensando em um campo, em um lugar com muita plantação ou com muita comida, a gente sempre vai pensar milhos, a gente vai pensar em plantações portais e tal. Então ele está mostrando que é um lugar ali com poucas alternativas de recursos, vamos dizer assim, né, principalmente alimentícios. E é interessante a gente trazer esse debate porque há várias imagens que nós nos deparamos, principalmente em memes, na internet, que possamos e tenhamos que identificar, né? Então, o que é a característica da Guerra de Canudos? A Guerra do Contestado, me perdoem. A Guerra do Contestado foi um conflito armado acontecido entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina entre 1912 a 1916. Os conflitos se deram na região do Contestado, uma área que era alvo de disputa entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Os dois reivindicavam o local e não chegavam a um acordo satisfatório. Então, a primeira coisa que eu queria aqui debater com vocês é que, primeiro, você tem uma disputa de dois estados por este território. Até aí você não está vendo uma participação dos indivíduos em si, né? Vamos dizer assim, da população local na disputa. É uma disputa entre dois estados. Se você pega só a fim de exemplo a Cachoeira do Roncador, por exemplo, Bananeiras, Borborema e Pirpirituba disputam até mesmo judicialmente, ou já disputaram judicialmente aquela terra, aquele território. Bananeiras disse que o Roncador pertence a ela, Pirpirituba já disse que o Roncador pertence a ela, Borborema diz a mesma coisa. Borborema disse que o acesso se dá por lá, então a terra é dele. Já Bananeiras disse que as águas, as nascentes do Roncador nascem na cidade, então se dá lá. Já Pirpirituba também disse que geograficamente o ponto da Cachoeira do Roncador está dentro dos seus limites, então pode ser dado, né, a Pirpirituba. Porém, nenhuma das prefeituras fazem muito, essa é a verdade, né, por aquela região, por essa cachoeira, mas é um ponto turístico que acaba movimentando aí a economia das cidades. Então, é muito importante eles disputarem estes territórios. Quando os territórios eles estão sendo disputados, sempre há um teor, uma importância econômica muito forte por trás.
Quando a gente vai entender aí nas histórias que as guerras, principalmente ali no Oriente Médio, né, os conflitos no Oriente Médio, você tenta entender por que esses conflitos acontecem. Geralmente eles estão ligados a vias comerciais muito importantes entre alguns estados nacionais, ou, por outro lado, eles são territórios portadores de uma riqueza, de um minério muito grande, como petróleo, por exemplo. Né? O Oriente Médio é um dos grandes portadores do petróleo e é uma região de conflito, e os países onde tem a extração do petróleo sempre vão ser alvos de conflitos. Então, não é diferente, vai acontecer com territórios como Roncador, que é ponto turístico das cidades, né, disputados. Houve aí tempos que até Belém chegou a reivindicar, se eu não me engano, já que tipo assim a disputa do Peru Roncador, né? Isso já é aí no início dos anos 2000, mas a gente vai ter, né, essa característica de que quando uma área ela é muito disputada judicialmente, conflitosamente e tal, é porque ela tem um valor econômico muito grande. Essa é uma das consequências, né? Então a gente já começa a entender que esse território, que é por isso que ela vai ser considerado um território do contestado, já que os indivíduos estavam contestando o tempo todo a decisão de posse de um do outro. Então é muito importante para a gente entender esse conceito, tá bom? Do contestado. O contestado nada mais é do que um território de disputa entre os dois estados, Paraná e Santa Catarina. A construção de uma ferrovia no local, após a construção de uma ferrovia no local, os camponeses foram desalojados e deixados na miséria. Com o surgimento de pregadores messiânicos, o povo partiu para uma guerra santa que mobilizou milhares de pessoas. Então, veja que esses dois estados já estavam em conflitos. E para agravar ainda mais o momento ali de disputa, né, os estados decidiram construir uma ferrovia. E essa ferrovia, o território por onde iria passar essa linha de trem, essa ferrovia, acabou desalojando centenas de famílias, milhares de pessoas que estavam nesses territórios há muito tempo. Então, essas pessoas que antes tinham seus lugares para plantar, tinham seus lugares para construir suas famílias, para tirar seus sustentos, elas se veem obrigadas a abandonar tudo que construíram. E a revolta ela vai crescendo, porque elas vão se sentir traídas ou vão se sentir roubadas pelos estados. Mas aí, por outro lado, tem figuras, como a gente já vai entendendo, dentro da República, principalmente, não só da República, mas anterior à República, de missionários que adentravam nos sertões. E esses missionários fundavam igrejas, fundavam associações. A gente tem a figura do padre Biapina, por exemplo, que ele descansou ali na cidade de Santa Fé, aliás, no distrito de Santa Fé, entre Solane e Arara. E ele teve uma grande importância, até mesmo ele é um dos precursores dessa prática aqui no Nordeste, já que o próprio Padre Cícero não só se beneficiou, mas também tentou seguir os passos do Padre Biapina. Ele é uma figura muito importante para entendermos a construção desse critério, desse conceito de messianismo. E veja que não tão diferente durante o século XX, eu acho que a partir de 1970, 1980, aqui na região nós vamos ter uma figura muito importante chamada Frei Damião, né? É tanto que Guarabira ergueu um memorial em sua homenagem. Então, nós vamos ir assim como o Juazeiro fez com o Padre Cícero. Então, nós vamos entendendo a importância dessas figuras messiânicas para a população aí dos sertões. Quando eu falo sertão, não estou restringindo apenas o Nordeste, já que o conceito de sertão é quando você está
dentro ou você está além da área que você conhece, né? Então, quando você vai adentrando os sertões, você vai adentrando o interior de algo. Então, veja que do ponto litoral para o nosso sertão paraibano é sempre você adentrando o território do Estado. Cada vez mais que você vai entrando em seu interior, mais você vai se deparando com o conceito de sertão. Então, quando os indivíduos nesta época, né, eles estavam adentrando aí ainda mais dentro das fronteiras do território nacional brasileiro, mais os sertões se ampliavam, ou seja, os limites, o interior do Brasil se ampliava. Então, esses indivíduos não só formavam as vilas, como também os missionários tentavam ligar essas vilas através aí de construir igrejas para que as pessoas pudessem praticar a sua fé, levar a palavra, já que muitos desses indivíduos não sabiam ler. Então era necessário a evangelização, como a gente vai ver, a evangelização era um marco muito importante para as questões de dominação, não só no período colonial, no período imperial já era um critério aí do próprio império, já que a religião oficial do império era o catolicismo, e também na República, mesmo com a separação da Igreja do Estado, não vai se dar de uma hora para outra, né? Há no papel, mas há aqueles indivíduos que ainda vão lutar para restabelecer este poder dominante da Igreja Católica. E esses missionários vão ter aí uma participação muito importante. Mas só que muitos desses missionários, o que é que eles vão fazer? Eles vendo a situação da população, eles revoltados também com a situação de como o governo ele age com esses indivíduos, acabam se revoltando contra o governo e começam a ser vistos como uma liderança desta população sofrida. Porque são seres, né, indivíduos que vão ser atribuídos a ele a ideia de santidade, vão ser atribuídos a esses indivíduos o critério de que eles falam a verdade, porque eles são homens de Deus, e eles são as pessoas que podem redimi-los. Então, se eles não se redimirem fisicamente, mas eles lutando pela ideia ou pela causa que esse missionário representa, quando eles morrerem, eles podem aí se redimir espiritualmente. Então, nós temos esse critério, esse poder que os missionários eles começam a ter dentro da República, né? Com o surgimento dos pregadores messiânicos, o povo partiu para uma guerra santa que mobilizou milhares de pessoas. Aqui eu trouxe para vocês um contexto histórico, né? Quando a empresa Brazil Horry Company dos Estados Unidos começou a obra de uma ferrovia, atraiu uma legião de operários. A estrada ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul e passaria pela região do Contestado. Então, olha só, aqui nós temos uma clara ideia de que as pessoas já começam a se revoltar primeiro, porque as suas terras elas foram tiradas e foram dadas para uma empresa estrangeira. Então, para aqueles indivíduos, a terra deles tinha uma importância muito grande porque ele era de onde eles tiravam sustentos. Agora eles não sabem de onde tirar. Enquanto uma companhia que vem de fora vai começar a lucrar milhares e milhares aí de contos de réis, que era a moeda da época, e enquanto a população não sabe o que fazer, não sabe onde ela vai plantar, não sabe onde ela vai morar, está a mercê, e o governo não apresenta nenhuma proposta para esses indivíduos, simplesmente eles estão desalojados. Aí também já mostra um interesse econômico ou o grande potencial dessa terra, já que ela liga os estados de São Paulo, que está no centro-oeste, ao Rio Grande do Sul, que é na parte sul. Aliás, São Paulo, que está no sudeste, desculpem, e ligam aí o Rio Grande do Sul, né, no sul do país, ou seja, são duas regiões ligadas por essa ferrovia. É uma distância, já eu vou mostrar aí o mapa para vocês, é uma distância muito grande, mas em compensação, quem é que vai se beneficiar por essa estrada de ferro? Primeiro, a companhia
já que a companhia ela vai investir, mas ela vai lucrar muito com a demanda, né, desses estados em enviar suas mercadorias, porque eles vão produzir mais e as mercadorias vão chegar de maneiras mais rápidas, né, nos destinos entre um estado e outro. Os estados começam a ganhar muito, porque com a elevação, né, do comércio, das vendas, eles vão cobrar mais impostos, principalmente o governo federal vai cobrar mais impostos, e os burgueses, que eles estão financiando, né, eles vão poder vender mais, vão poder produzir mais, investir mais, então todo mundo sai ganhando, exceto a população pobre, que é a população onde só onde tinha de comer era nessa terra que eles foram tirados. Então isso vai causar um ponto de indignação muito grande dos indivíduos. Só para a gente entender o contexto histórico. A região era farta em erva mate e madeira, além de ser disputada em Paraná e Santa Catarina. A gente vê que a erva mate aí ela é um dos produtos bem consumidos no sul do país, principalmente entre os gaúchos. Para quem não sabe, a erva mate ela é a planta, né, pela qual se faz o chimarrão. O chimarrão ele é tomado por fins recreativos, como nós fazemos aí o uso do nosso café, né? A gente toma diariamente ou constantemente nosso café. O chimarrão tem a mesma lógica, né? Ou eles botam água quente nos seus objetozinhos e eles tomam. Então a erva mate tem um poder econômico muito grande para a região. Depois de muita contenda entre os dois estados, sem se chegar a um consolo, o local ficou conhecido como contestado, né? Porque cada um queria tomar posse desse território e o outro contestava. Isso daí, judicialmente e também, vamos dizer assim, militarmente, né? Já que eles vão começar a se mover para essa guerra, para esse conflito. É bem... Aí, depois que as obras da estrada na região terminaram, as famílias deslocadas ficaram sem amparo algum. Não puderam nem voltar para a região de onde vieram por falta de condições financeiras. Abandonadas e incontestadas, essa gente passou a viver em extrema pobreza, né? Então, veja que é um critério social, econômico e político aí dessa região. Ela vai crescer. Então, a disputa entre Paraná e Santa Catarina, ela vai se intensificar principalmente porque está chegando um terceiro elemento, um terceiro indivíduo, na verdade, que vai também contestar a posse desse território, que vão ser as pessoas aí que estão em estado de vulnerabilidade, as pessoas que estão aí vivendo da extrema pobreza, né? Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão desabrigadas. Então eles começam também a querer lutar por este território porque eles não sabem para onde voltar. Muitos deles saíram de outras regiões do país para fazer vida aí neste território ao qual nós chamamos de contestado. E eles não têm como voltarem para suas terras natais. Então eles acabam, olha, o único momento é nós, né, lutarmos por esse território. Mas aí é que está, quem poderia liderá-los, né? Para liderá-los precisava ser uma pessoa com poder de união, que consiga unir as pessoas em torno de uma ideia, que represente uma ideia, que faça com que as pessoas acreditem nessa ideia e tenham a coragem suficiente. O líder ele precisa motivar. Aí nós vamos ver as figuras surgindo, né? Por exemplo, aqui, com o fim deste catarinense, o governo doou à empresa responsável 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Desapropriou então 6.696 quilômetros quadrados de terras. Só que muitas famílias tinham posse do local há décadas. As razões dessa desapropriação era a possibilidade de lucro com a erva mate e madeira ali existente, né? Então é um território não só
que produtivo por cada erva mate, mas também eles veem aí um território que de grande densidade de diversidade de madeira que você pode fazer uso, é um território rico, né? Mas, por outro lado, se a gente pegar o tamanho deste território, de Bananeiras para Guarabira, eu acredito que tenha em torno de 20, 22 quilômetros, né? Então vamos botar uma distância de Pipirituba para Bananeiras. É uma área muito grande, né? Já já nós vamos ver aí o tamanho desses estados aqui, pelo que foi colocado, são 15 quilômetros. Então veja que é uma área que dá para abrigar, né, muitas pessoas, e as pessoas vão começar a ver essa área como uma área que vale a pena a disputa. Aqui eu trouxe para vocês um mapa do contestado, né? Eu trouxe aqui, olha só, a região do Paraná e de Santa Catarina. A área do contestado é toda essa área aqui de laranja, tá vendo? Aí a região disputada por Paraná e Santa Catarina. A área da onde vai acontecer a guerra do contestado, ou seja, onde as pessoas vão lutar por este território, é essa área aqui onde tem esses tracinhos, que está numerada de 1 a 8. Então veja que é uma área extremamente grande, é uma área que ela pega, praticamente liga 2 estados, né? Então a gente, e são exatamente esse pontinho aqui, que esses pontinhos que vocês estão vendo, olha só, é o ponto da ferrovia. Então é uma ferrovia imensa, que sai aí de Porto Alegre e vai até São Paulo, né? Então vai ser uma área de ferro que vai ter uma expressão muito significativa para a economia, não só desses estados pela qual a estrada de ferro vai passar, mas como também para o país, né? Para, vamos dizer assim, o governo, já que o governo vai começar a recolher os impostos dessa linha. Aí nós outros para vocês as questões social, né, e o messianismo. Então perceba que eu trouxe para vocês até agora só as disputas, né, só o que estava acontecendo no lado político, no lado econômico. Agora eu vou trazer para vocês a importância da disputa aí do imaginário popular. Quando eu coloco a questão do imaginário popular, porque já há a ideia de como esta disputa ela foi viabilizada, e como a ideia desses missionários, como João Maria, e vai ter a figura depois da Rosa, né, que vai ser muito importante para a gente entender esse contexto. Naquele instante de grandes problemas sociais, surgiu na região o monge João Maria, um pregador messiânico de muito carisma. Ele manipulava ervas e com elas curava os doentes. Além disso, pregava aquilo que todos queriam ouvir. Eu também falei para vocês, para quem acompanhou a live, né? A live não, a chamada, a videochamada, de que o que era que esse José Maria ele falava e a população queria ouvir. Não tão diferente de Canudos, já o pessoal que começa a seguir a seguir Antônio Conselheiro, começa a ver que ele tem uma fala contra o regime republicano. E isso mostra aí a coragem do líder muito grande. E já não tão diferente o José Maria vai falar, dizer para as pessoas que o governo republicano está errado, ou que a linha de ferro não deveria ter sido construída, que aquelas pessoas não deveriam ter sido desalojadas. Então as pessoas começam a potencializar aí a crença neste homem e ver nele, né, um possível líder. E só que ele não vai ser só possível líder, como ele se torna realmente o líder desses movimentos.
E ele vai começar a movimentar a população, convidar a população para formar comunidades nesses territórios, a defender essas comunidades, a instituir leis. E essa sociedade chega a um ponto, gente, essas comunidades, que ela vai transcender as leis da República. Elas vão formar regimes de governo próprio, elas vão formar regimes de punição próprios, elas vão até mesmo expulsar missionários ligados à Igreja Católica de seus territórios, já que a Igreja Católica nessa época estava passando por processos de reforma, ela estava se adequando ao novo movimento no mundo após a Revolução Francesa, né, de que a Igreja deveria ser separada do Estado, e muitos dos reis que antes eram monarquistas, absolutistas, né, que também tinham aí a ligação com a Igreja muito forte, eles estavam literalmente e já haviam deixado de lado, né, mas a partir de 1870 a Igreja Católica começa a se reformular. Ela não vai ter mais a ideia de querer ser parte do poder, parte do governo dos homens, mas ela vai querer se manter aí como uma líder espiritual. A Igreja Católica ela vai dizer, olha, eu não posso não participar do governo, mas pelo menos tem um campo onde o governo não pode se meter, que é a questão da fé. Então ela começa a se vender, né, a Igreja Católica, a modificar suas bulas a partir da ideia de que ela deve ser considerada pelos indivíduos como a líder espiritual desses indivíduos. E por isso, missionários como José Maria, como o Padre Cícero, eles vão ser excomungados ou expulsos de dentro da igreja, porque eles não representam a ideia de catolicismo ou de cristianismo que a igreja começa a querer dar. Então, esses indivíduos expulsam até mesmo os missionários católicos ligados à igreja, já que o José Maria vai ter os seus votos de beatos cancelados pela igreja, né? Porque ele vai contra. Aí também os ideais da igreja, e os indivíduos começam, até mesmo para vocês terem uma ideia, a só batizar ou se batizarem com o José Maria, não aceita outro membro da igreja batizar seus filhos. Aí nós vamos entender o poder desses indivíduos. Aí a pregação de José Maria chegou, assim, à sua volta, começaram a se juntar os camponeses por suas terras e os trabalhadores que a companhia abandonou, obedecendo às pregações do monge, decidiram se organizar em comunidade. As pregações de José Maria chegou ao ponto de ir contra o sistema republicano e proclamar a independência de sua comunidade. Então, quando o José Maria, ele não só reúne a comunidade, ele proclama a independência, ele está dizendo que aquele território tem um potencial muito grande de se separar do governo do Brasil e formar um governo próprio. Vamos dizer assim, é um movimento também separatista, é um movimento que ele não vai reconhecer a legitimidade de outros poderes, a não ser o deles mesmos, que o sistema econômico criado por eles, o sistema cultural desenvolvido por eles, o sistema representativo criado por eles. Então é um movimento ao qual vai começar a incomodar não só os coronéis aí da região, mas também do governo republicano, por causa desse teor separatista, porque esse território, os indivíduos que já não pertencem mais ao Paraná ou pertencem a Santa Catarina, e muito menos pertencem ao Brasil, a um território que ele tende a ser aí uma nova nação, né? Então ele começa com esse movimento. Talvez, né, eu possa estar um pouco exagerando nessa ideia de que é um movimento separatista a nível nacional, que eles tentavam ter a ideia de nação, mas se inicialmente eles começam com uma ideia de independência, um território independente, logicamente eles vão começar a se fortalecer como os indivíduos pertencentes a uma mesma comunidade, a uma mesma cultura, e consequentemente eles já começariam depois até mesmo a vislumbrar aí
diante da reação do governo, a ideia de se separar, de não aceitarem interferência de indivíduos de fora, né, em suas comunidades, já que eles não estavam respeitando nem as leis da República mais, né? E essa aí eles criaram leis próprias, eles criaram sistemas penais próprios, eles criaram até mesmo cultos religiosos próprios. É por isso que o Contestado ele não é só um movimento messianista, mas também milenarista. É um movimento que ele reestrutura as bases da fé de determinados indivíduos. Eles trazem aí vamos dizer assim, um novo culto, uma nova ideia de concepção do divino. Aí nomeou, né, as pregações de José Maria chegou ao ponto de ir contra o sistema republicano e proclamar a independência da República, nomeou um lavrador imperador do Brasil e chamou a sua nação de Quatro Santos. O ato dele nomear um lavrador, ele está dizendo que não reconhece o poder do presidente. O lavrador, ele é um ser, né, que vai representar a situação daqueles indivíduos que estão acompanhando José Maria. E também que o imperador, né, ele nessa época, ele tinha a questão do poder hereditário. É um poder que ele é concedido divinamente, entre aspas, a partir do sangue, a partir da linhagem que você tem. E ele nomeia esse lavrador como um imperador, porque ele entende-se que o poder quem dá é Deus, já que o José Maria ele falava em nome de Deus, né? Ele era um missionário, ele vai dizer que esse poder dado a esse lavrador e ele se tornou imperador, ele agora o homem ao qual Deus escolheu para guiar o seu povo, guiar a sua nação. E, consequentemente, ele vai contra novamente a ideia da figura do presidente, porque a figura do presidente, quem elege o presidente são indivíduos comuns, né? São indivíduos que estão em pecados, não é a população aí que divina, entre aspas, sacerdotal ou até mesmo uma população moral que elege a figura do presidente. Então eles começam a criar essas formas de ir contra os símbolos instituídos pela República. Os camponeses ouviram suas palavras e fundaram o povoado, sendo que cada um tinha seu padroeiro, né? Tinha aí o seu santo de proteção e seria uma espécie de cidade-estado. Para quem esqueceu o conceito de cidade-estado, quando nós estamos estudando ali no 6º ano, as cidades-estado eram cidades, né, que elas vão ter aí seus regimes de leis próprias, seus regimes de cultura própria, de religião própria, mas que está ligado ou elas aí estão ligadas ou elas respeitam determinados costumes ou determinadas épocas em comum com outras comunidades. Seja no modo linguístico, por exemplo, a Grécia, né? Cada cidade-estado tinha sua legislação, tinha seu governador, mas eles se consideravam gregos porque era a língua oficial aí das faladas, né? Era a língua falada entre as cidades-estados. Então era o ponto de união aí dessa população. Era o grego, e não tão diferente, eles vão acontecer também nessas cidades-estados que se criam aí no sul do país, mas que eles vão ter em comum a fé, né? A luta pelo território, mas cada cidade-estado vai ter o seu representante. Essa era a ideia do José Maria. Ali tudo pertencia a todos e não havia propriedade, né? Ou seja, era uma comunidade a qual todos que participavam da economia usufruíam dela. Se um plantasse mandioca ou o outro criasse galinha, ali não era tipo a galinha é de fulano, não. A galinha ela é um bem pertencente a toda a comunidade. Então qualquer um pode ir lá e comer aquela galinha. Todo mundo pode ir lá e comer aquela macaxeira, mas claro, né? Aí vai ter as regras também de controle de como haveria essa divisão desses bens.
porque é necessário ter o controle para que não haja ou não falte o desrespeito de que o excesso que uns ou os frutos que uns fazem acabe faltando para o outro. Então havia as leis também para a divisão dessas comidas, desses produtos. Aí nós vamos ter a Batalha do Irani, né? Foi o Marajá, o Hermes de Fonseca, então presidente da República, enviou tropas para controlar a situação. Só que José Maria saiu de Santa Catarina e foi para o Paraná, sediando-se em Irani, distrito da cidade de Palmas. Na intenção de expulsar os invasores, tropas do regime de segurança Paraná foram enviadas ao local. Ali no dia 22 de outubro de 1912, ocorreu a Batalha do Irani. No trágico episódio morreram José Maria, o comandante-coronel João Galberto Gomes de Sá Filho e 11 sertanejos. Então veja, né, que na primeira batalha por este território, entre uma cidade e outra, o líder desse movimento, da população ali, que estavam formando suas comunidades, seus povoados, ele morre. Mas o que vai acontecer? Esses indivíduos deixam de lutar? Não. Isso vai potencializar ainda mais a luta, já que eles começam a enterrar os seus mortos. Aí eles enterram o José Maria, esses indivíduos nesses territórios, e eles começam a defender que esse território é santo, é terra sagrada, porque tem ali um homem santo enterrado. Então é mais um motivo para eles se defenderem mesmo, começarem a dar a vida por aquele território. E eles também começam a acreditar que o José Maria vai voltar. José Maria ele vai voltar. Ele vai ressuscitar e junto com ele vai ressuscitar todos que morreram pela causa. Então aí os indivíduos começam a realmente a lutar de maneira mais abrangente. Aí nós vamos ter outras figuras religiosas que começam a surgir, as meninas virgens principalmente, muitas delas vão dizer que começaram a ter visões com o José Maria, que diz, olha, tem que levar a população para determinado território, tem que fundar uma cidade ali, o líder dessa cidade tem que fazer determinada coisa. A virgem vai dizer que as virgens, na verdade, vão dizer que estão recebendo esse tipo de mensagem e as pessoas começam a cultuá-las, porque elas também começam a ser entendidas como divinas. E elas vão receber aí homenagens, cultos, e elas vão começar a liderar essas pessoas, né? Esses indivíduos, né? Dentro dessa crença. Elas vão chegar até mesmo, como a gente vai ver lá na frente, liderar uma tropa de 6 mil homens. Então, aí uma nova visionária surge, né? Decorrido um ano depois da Batalha do Irani, uma criança começou a dizer que recebia mensagens de José Maria. A visionária disse que era para todos se mudarem para Taquaraçu, para de lá formar outras cidades santas. O governo federal resolveu intervir novamente e em 8 de fevereiro de 1914, acompanhado de Santa Catarina e Paraná, enviou 700 soldados em artilharia pesada e metralhadora a Taquaraçu, mas o local estava deserto. Aqui todos haviam se mudado para Caraquatá, localidade de arriscado acesso, para onde já haviam se mudado cerca de 20 mil pessoas. Agora o grupo era comandado por Maria Rosa, a jovem missionária de 15 anos de idade, que dizia ser orientada por José Maria. Com pouco tempo ela já liderava um formidável exército de 6 mil homens. Gente, percebam que aqui você tem uma jovem que ela começa a dizer que tem visões de José Maria. O José Maria está dando recomendações para ela e ela vai dizendo isso e vai guiando uma cidade do tamanho de Bananeiros, por exemplo, a segui-las. Então ela diz, olha, José Maria está dizendo que nós temos que nos mudar para Taquaraçu. Eles vão, mas na verdade era uma estratégia aí que foi montada, né? Para que quando os indivíduos, olha só, o governo federal, ele junto com o governo de Santa Catarina e Paraná, eles conseguem reunir 700 pessoas. Ela mesmo mudando a estratégia, mas ela tem um poder de 6 mil homens
que estão dispostos a lutarem por ela. Então a vitória de qualquer forma seria, mas muitas vidas também seriam sacrificadas diante daí que a República já tinha posse de material bélico, né, vamos dizer assim. Já tinha posse aí de material de arma de fogo. Então o poder, com certeza, de morte é bem maior do governo federal, né, dos governos que estavam aí guerreando por esse território do que da população. Mas só para a gente ter uma ideia de 700 lutando contra 6 mil pessoas, já dá para ver a grandiosidade da figura da Maria Rosa, né? E a gente vai perceber também, né, que se a gente presta atenção nos números, são cidades, é uma população muito grande que está seguindo esses líderes, né? Então, nós, nós vamos aqui, né, para a questão dos revoltosos em frente aos soldados. Considerando que aumentavam demais a população de fiéis, os revoltosos começaram a invadir as fazendas dos coronéis. Dali levavam tudo de que necessitavam, tais como os cavalos, gados, porcos, grãos, etc. Começaram também a invadir as cidades e queimar os cartórios onde as terras estavam registradas. Então, veja que cada vez mais pessoas vão se unir nesse movimento, cada vez mais pessoas vão chegando, a necessidade de alimentação é muito grande, então eles começam a invadir aí os territórios dos coronéis. E por que eles queimavam o cartório? Para desapropriar os coronéis, porque se os coronéis não têm registro, não têm documentos, como ele vai provar que aquela terra é deles? Então eles vão tomando posse, eles vão aí pegando a criação do gado, do porco e os produtos que estavam, os alimentos que estavam sendo produzidos na terra desses coronéis, e vai causando indignação também dos coronéis, mas porém o contingente de pessoas cada vez mais vai se ampliando e o número crescendo. Então é um número muito grande a ser observado, é um movimento que realmente aí dentro do contestado vai se ampliando e vai tomando conotações ou proporções que vai ser necessário aí vamos dizer assim, um uso de força muito grande para retomar. No povoado de Calmon, atacaram e queimaram a serraria de Lumber, que se instalaram na região para explorar a faixa de terra ao lado da ferrovia. O governo tentou diversas vezes dissolver o movimento, mas não conseguiu, né? Então, várias batalhas, vários conflitos vão ser aí instituídos ou criados para tentar conter o avanço dessas pessoas. Até que em 9 de março de 1914 enviou uma considerável tropa para destruir Caraguatá, só que foram vencidos, perseguidos e mortos. Com essa vitória, mais e mais gente se une aos sertanejos e ouve as pregações de Maria Rosa, né? Então, todas as vezes que o governo ele faz uma tentativa para acabar com esse movimento e o movimento saía vencido, mas a Maria Rosa ganhava popularidade. Mas esta mulher, esta criança, na verdade, levando em consideração, ela tem 16 anos aí, ela vai aí liderar um contingente já de 30, 40, 50 mil pessoas. E cada vez mais as pessoas vêm chegando, cada vez mais as pessoas vão vindo. E ela vai fazendo pregação, e ela vai aí instituindo leis, e vai fundando cidades, né, vamos dizer assim, fundando comunidade e assim por diante. Caraguatá parecia mesmo uma fortaleza impenetrável, visto que a região favorecia os revoltosos que, por sua vez, se envolveram em técnicas de guerrilha. Mas o infortúnio pesou conta que foi uma epidemia de tifo, doença que forçou a evacuação do local. Para quem não sabe, tifo é uma doença causada por pulgas ou por piolhos, né? Então, o exército dos governos não conseguiam deter por causa da região. Primeiro eles tinham um conhecimento da região muito grande e eles se encontraram e eles começaram a formar a cidade de Caraguatá, né, numa região estratégica, onde eles poderiam vencer. Não tão diferente aconteceu também com Canudos, né, dentro daí de uma região estratégica. Então perceba que o conhecimento da geografia
É muito importante. Nós, por não conhecemos o território da nossa cidade, ou a geografia da nossa cidade, em uma eventual aí catástrofe, alguma coisa, fica difícil a gente sobreviver se a gente não conhece de uma invasão e tal, a gente não conhece o território, nós não sabemos para onde ir, mas eles não. Assim como o Antônio Conselheiro faz com Belo Monte, os indivíduos aqui de Caraguatá eles vão fazer também. E assim, a partir de utilizar, começa a utilizar o território a seu favor. Mas só que eles não contavam com essas doenças causadas pelo tifo, né? Então, pessoas vão aí, causadas por pulga e pelo piolho, vão começar a adoecer, vão começar a ficar feridas, aí a infestação começa a causar infecção, problemas e tal, pessoas começam a morrer. E uma maneira de tentar controlar isso é fazer o quê, né? É abandonar. Porque eles não sabiam lidar com esses indivíduos. Eles estavam lutando vitoriosamente contra um exército, contra exércitos, mas bastou um insetozinho pequeno, né, para aí botar uma comunidade inteira de milhares e milhares de pessoas abaixo. Então veja, né? A doença de tifo foi um dos principais motivos para a derrota para começar, na verdade, a derrota aí do pessoal do contestado. E não tão diferente hoje, né? No nosso, para você ver que bastou um vírus na nossa atualidade, e vamos já partir aqui para o presente, para parar a economia mundial, para fechar aí países, né? Para fechar países, estados, manter quase um terço, dois terços da população mundial, global dentro de casa. E isso é para ver o quanto nos mostra o quanto nós seres humanos somos pequenos diante da natureza, né? Não conhecemos nada aí diante da natureza e o quanto as coisas tendem a mudar de uma hora para outra. Então, isso vai nos ajudando a refletir também sobre o nosso papel, sobre o nosso lugar dentro da história e sobre as nossas decisões ou posturas perante a vida. Então, aqui o desdobramento final da guerra, né? Os revoltosos então se juntaram na localidade de Santa Maria, no município de Lebon Regis, e dali começam a agir. Eles destruíram completamente a estação de Calmon, atacaram as vilas de São José e Curitibanos, passaram então a ter o domínio sobre a área de 250 km² da região do contestado. Designado para controlar a situação, o general Centebrino de Carvalho evitou confrontos diretos e optou por cercar os revoltosos. Com pouco tempo já faltava comida nos acampamentos e o povo começou a se render. Então a estratégia do general Centebrino é o seguinte: olha só, se nós não temos, porque imagina aí, vamos supor que dentro deste território já tem uns 70 mil pessoas, já é tamanho da região metropolitana, vamos dizer, em termos comparativos, de João Pessoa. Então é um contingente de pessoas muito grande. A região metropolitana de João Pessoa, ela tem muito mais pessoas, eu acredito que é isso, mas 70 mil pessoas já é um número grande de pessoas. E também, talvez esse número já chegue às centenas de milhares, já, levando em consideração as outras comunidades, né, em outros territórios também que foram fundados por essa população. Então a gente vai ter que, a gente vai notar, né, que a estratégia de Setembrino é o seguinte: fecha todas as passagens. Não tão diferente, a estratégia também foi utilizada em Canudos, né? Fecha as passagens, não deixa dar comida, não deixa sair ninguém. Então as pessoas começam a sentir sede, começam a sentir fome, as pessoas precisam comer, mas não tem aonde plantar, não tem aonde colher, né? E começa o cerco e está todo mundo apreensivo para fazer as plantações, porque está todo mundo aí com medo do exército invadir, então eles precisam estarem atentos o tempo todo, é muita apreensão. Também as doenças começam a acontecer, porque as pessoas feridas não vão ter remédio, não vão ter medicamento, então começam a morrer também.
Aí só que isso acaba começa a enfraquecer o movimento porque as pessoas começam a se renderem em troca de comida, né? Em troca vamos dizer assim, de ter um sossego. Então o movimento ele acaba caindo. Aí só que aqui surge um outro líder, né, que é chamar o deputado Manuel Ramos, que estrategicamente desloca todos para o Vale de Santa Maria, onde moravam 50 mil pessoas. Mas o cerco oficial não deixava chegar comida também ali, e isso foi minando a resistência. Então veja, a estratégia de resistência sempre está ligado a luta pela sobrevivência. Então, se um território está faltando comida, está faltando água, vão para o outro. Mas quando eles chegam nas cidades, eles vão ter comida por um tempo, mas depois vai faltar de novo. E o que é que vai acontecer? As pessoas começam a se cansar disso e começam a abandonar. E veja que só nessa cidade tinha 50 mil pessoas. Só na cidade onde eles chegaram já tinha 50 mil pessoas. Então é incalculável, vamos dizer assim, ou não temos uma certeza expressiva, até os materiais que eu procuro, que eu estudei, não tinha a exatidão do número realmente de pessoas que estavam dentro desse movimento, mas a gente vai estipulando, né? Vai estipulando, mas é um contingente muito grande, 50 mil pessoas, ou seja, é uma população 2 vezes maior do que a população da nossa cidade, Bananeiras. Bananeiras, eu volto a repetir, tem em torno de 22 a 25 mil habitantes, se não já estiver aí beirando a casa dos 30 mil, mas está perto, né? Mas também eu acho que não chega a 30 mil não, acho que é 22 a 25 mil habitantes. Então você tem aí uma população 2 vezes maior do que Bananeiras, levando em consideração as pessoas que estavam dentro do movimento, aí já quadriplica vamos dizer assim, altera em muito o número de pessoas, né? Então elas começam a abandonar por falta de alimentos e tal. Santa Maria foi cercada e após 6 meses com Maria Rosa morta em combate, finalmente a povoação caiu. Deotado foi preso e o local destruído. Como consequência do conflito, em 20 de outubro de 1916 foi finalmente assinado um acordo de limites entre Paraná e Santa Catarina, né? Então, Paraná não saiu perdendo, né? Santa Catarina não saiu perdendo. Com certeza aí a companhia de ferrovia não saiu perdendo, a população pobre saiu perdendo porque teve aí uma trajetória imensa de história, de conflitos, de luta e não conseguiram o território. Eu chamo a atenção para um detalhe, gente, é a figura da Maria Rosa, ela morre em batalha, né? Então veja que uma adolescente de 17 anos, né, aí ela vai lutar bravamente, já que a gente está falando de um período, ela começa, se eu não me engano, com 15 anos, aí as suas visões, e vamos dizer que esse intervalo é de uns 2 anos, né, de que acontecem esses conflitos, e a Maria Rosa aí, morre em combate, morre defendendo os seus interesses, morre defendendo suas ideias, então ela também vai entrar no conflito e a população vai seguir os que realmente acredita, sendo que a outra parte já havia abandonado, né? E nisso tudo a população, né, ela vai ser dividida também, o território, já que o território é dividido em 2 partes, elas também vão. Então, olha só a maneira de como a República ela vai se constituindo, né? Nós estudamos a construção aí do território de Belo Monte, na Guerra de Canudos, aí é tudo a reação ao governo republicano. E temos também aí a reação no Sul. Aí depois nós vamos voltar aqui com os outros movimentos, né, que ainda falta a revolta do Juazeiro, e nós vamos entender também aí o cangaço na próxima videoaula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, lembrando, né, que as videoaulas são importantes, já que nós juntamos aulas presenciais e o livro não é o suficiente, não aborda temas e nem tem importância para isso. Aliás, não o livro não leva em consideração temas importantes para compreender, então o que vocês veem é só um apanhado. Eu fico feliz por mais essa videoaula, espero
que vocês acompanhem as próximas. Um cheiro e até mais.